Vamos ver. Ok, agora oficialmente, né? Estamos iniciando mais uma reunião do Compasso toda quarta-feira, neste ano de pandemia, um ano que tem toda essa dificuldade de estarmos presentes, mas também que abriu a possibilidade de podermos estarmos juntos com convidados de fora de Londrina, tantos que vêm assistir e falam, quanto os nossos convidados para fazer a fala, né? Criar discussão entre hoje, então, estamos recebendo a Regina Pérez, depois ela falando, ela vai se apresentar melhor, falar dela, né? E para falar para a gente das constelações. E nós aqui em Londrina, para quem está assistindo depois, gravado no YouTube, nós temos um movimento pela paz e não violência, um movimento de educação. Nós temos há 20 anos. O Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina tem 12 anos de existência. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de longa data, né? E a gente tem, assim, com muita alegria, colhido alguns frutos, né? Desse trabalho, coletivamente, a cidade de Londrina tem colhido esses frutos deste trabalho. Eu peço a quem ainda está com o microfone, fora a Regina, né, um microfone aberto, que feche o seu microfone, senão depois eu fecho aqui também, tem como fazer isso, para que a gente possa não ter nenhum ruído durante a fala dela, ok? Então, sejam todos e todas bem-vindos a mais essa reunião, esse encontro de cultura de paz do Compasso de Londrina. Regina, obrigado por ter aceitado o nosso convite prontamente, né? E aí, então, a gente passa a palavra para você. Ok. Obrigada, Luiz Cláudio, obrigada pela oportunidade. Se você conseguir... Ah, ela conseguiu tirar o som. Tinha um som ligado ali. Eu estou tirando aqui. Isso. O som realmente interfere aqui para a gente falar. Bom, eu sou Regina Pérez, trabalho com constelações, me dedico às constelações sistêmicas há cerca de 15 anos. Tenho uma formação na área jurídica e na área de saúde também. E às vezes as pessoas estranham, perguntam por que eu falo que eu sou formada em educação física, sendo advogada também. É porque o encontro dessas duas profissões chegou nas constelações de uma maneira muito, muito linda e elas se complementam. Por quê? Porque a partir do corpo se pode fazer verdadeiros movimentos de cura, de saúde, de equilíbrio, de prosperidade. Lá no meu site, eu coloco uma frase que eu sempre digo: a vida se expressa através do corpo. Então, a compreensão disso, o trabalho com a respiração, com a presença, a qualidade de presença, nós vamos falar sobre isso agora um pouquinho, faz toda a diferença para qualquer iniciativa que a gente tenha. Tá? Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que o seu corpo transmite. E ele transmite a nossa verdadeira intenção. Então, às vezes, nós nos dizemos incompreendidos. Mas aquela pessoa não me compreende, as pessoas não me compreendem. Mas o nosso discurso não está congruente, não está coerente com o que emana do nosso corpo. Tá? E isso me orgulha muito, gosto muito de dizer que eu estou há algumas décadas, então, nesse caminho. Eu hoje vim para nós conversarmos sobre que contribuição as constelações sistêmicas podem trazer para uma cultura de paz. E eu acredito que nós precisamos começar essa conversa. Vou tentar me ater ao tempo. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade de falar pouco, então eu vou me empenhar em ser bem objetiva e trazer para vocês um pouco de experiência, né? Um pouco mais de vivência do que de teoria. Nós temos tantas teorias, né? Então, acho que nós precisamos olhar primeiro para essa expressão, né, já bem batida nessa palavra tão linda que é a paz. E eu iniciaria perguntando: o que é a paz? Aonde que ela mora? Aonde nós estamos querendo levar as pessoas?
será que existe um lugar que nós possamos nos reunir todos para encontrar com ela? Se nós pensarmos bem, nós fazemos um caminho perigoso para quem quer sintonizar com a paz. Porque as nossas campanhas, especialmente as campanhas públicas, elas usam para o caminho na direção da paz palavras como luta, combate e enfrentamento. O Luiz Cláudio sabe bem que eu tenho esse olhar e eu compreendo que elas sejam utilizadas no sentido de estimular as pessoas, mobilizar as pessoas em torno de uma bandeira, em torno de uma causa, as pessoas se sentem motivadas. Mas eu convido a todos a nós nos concentrarmos no nosso corpo e observarmos o que acontece com o corpo quando a gente diz luta contra algo. Enfrentamento, combate. Se nós pensarmos, então, na sintonia que temos internamente, no que acontece com o nosso corpo, e na influência que isso tem quando nós comunicamos, nós vamos ver que passamos para as pessoas no mínimo, uma mensagem dúbia. No mínimo, uma mensagem ambivalente. Vamos lutar contra a violência. Vamos entrar no enfrentamento à violência doméstica. Se nós pensarmos nessa linha, talvez nós possamos perceber no nosso corpo que esse fluxo não acontece. É uma mensagem que fica truncada. Então, agora, aproveitando até que nós nem somos muitos, isso torna esse grupo aqui mais intimista, eu convido a todos que a gente, por um minutinho, possa fechar os olhos um instante. Possamos nos centrar. E aí, conduzimos a nossa atenção para dentro de nós. Repousamos a nossa atenção nas nossas células. No brilho das nossas células, a nossa atenção repousa tranquilamente. E nós podemos, nesse lugar, descansar. Inspiramos uma luz branca e brilhante, que encontra com a luz das nossas células, e o nosso corpo todo pulsa nessa luz branca e brilhante. E a cada inspiração, essa luz entra no nosso corpo, vibra em nós, e ao expirar, nós exalamos essa luz branca por todo o ambiente onde cada um de nós está. E ele é todo preenchido pela luz branca. Uma nova inspiração, nos preenchemos e vibramos na luz branca brilhante, e ao exalar, essa luz se expande por toda a cidade onde nós estamos. E a cidade pulsa na luz branca brilhante. Inspirando novamente, nos preenchemos da luz branca brilhante, e ao exalar, essa luz se expande por todo o Brasil. E nesse momento o Brasil pulsa na luz branca brilhante, e
e cada vez um número maior de pessoas está exalando para ele. E inspiramos mais uma vez, pulsamos na luz branca e brilhante, e ao exalar ela se expande por todo o planeta Terra. Nesse momento, o planeta todo vibra na luz branca brilhante, irradia para todo o universo. Inspiramos pelo nariz, talvez expandindo o abdômen e o ventre, se for possível, e soltamos o ar suavemente pela boca. E o planeta Terra, essa esfera linda, branca, brilhante, agora começa a diminuir de tamanho e vai diminuindo, diminuindo até que se torna uma esfera pequenina que cabe dentro do nosso coração. E assim conectados, tomamos consciência de que não só nós estamos no planeta, mas o planeta está em nós. Nessa frequência, nesse lugar tranquilo e seguro dentro de nós, nesse lugar onde tudo está bem e nós estamos em segurança, talvez nós possamos vibrar no som da palavra sim. Permitimos apenas que a palavra sim vibre no nosso corpo. E assim conectados no som da palavra sim, talvez possamos acolher o som da palavra gratidão nas nossas células e permitimos que o som da palavra gratidão pulse em todo o nosso corpo. Vibre. E assim fazemos uma respiração mais profunda, levantando os ombros e soltamos, abrindo os olhos lentamente. Esse é um alinhamento da Cláudia Boatti, dos movimentos essenciais. Eu acho ele muito lindo e por isso trouxe para nós compartilharmos, para que a gente comece a sintonizar com essa expressão, então, da paz. Imagine que nós possamos trazer para as pessoas esse caminho. Quando você quiser encontrar a paz, faça esse caminho. Respire profundamente, se acolha tudo que é, fique ali, deixe a sua atenção repousando na luz das suas células, e quando exalar, exale essa paz e essa tranquilidade de dentro para fora. Quando nós falamos de paz e olhamos no dicionário, diz ali que paz é a ausência de conflito. E aí, eu preciso questionar, ouso questionar o dicionário. Como nós estaríamos sem conflito se os relacionamentos são a maneira como nós expressamos a vida, como nós vivemos? É através dos relacionamentos que nós vivemos. Nosso relacionamento mais íntimo, que poderia ser conosco mesmo, nem começa antes do nosso nascimento,
lá adiante, na primeira infância, a nossa psique é formada. Nós nos relacionamos com a nossa mãe muito antes de nascer. E ali já há conflitos. Nós não temos mente, nós não temos a psique, mas nós já temos um relacionamento sendo gerados pela mamãe. Ela tem suas dificuldades, ela tem suas necessidades, nós temos as nossas. E ao encontro disso é no olhar amoroso desses conflitos que a vida acaba se fortalecendo e acontecendo, afinal, no nascimento. Então, olhamos para relacionamentos e conflito como uma única realidade. E a paz pode estar nos relacionamentos porque nós somos capazes de lidar com os conflitos. Então, aquela ilusão que nós temos cultural, eu chamo de traumas culturais, quando as pessoas sofrem muito e trazem questões muito sofridas, e eu percebo que aquilo veio da cultura, veio da educação, não é nosso. E aí, imagine, quando nós, desde crianças, aprendemos que a felicidade é quando tudo estiver bem. Talvez um churrasco na beira da piscina, tomando cerveja, seja a felicidade. Quando nós aprendemos que paz é quando nada estiver errado, quando ninguém estiver discordando de ninguém. Então, nós partimos de premissas que, sabe, qual é a chance que tem de dar certo? É a receita de bolo que abatuma, mas a gente copia, sem parar para refletir. Se tem algum ingrediente, se tem um tempero para colocar, se tem a temperatura do forno. E aí nós ficamos com o nosso bolinho abatumado e dizendo, mas por que será que não dá, né? A minha proposta hoje, então, é que nós possamos nos abrir, ficarmos receptivos para um olhar para a paz, para os relacionamentos e para os conflitos, com verdadeiro amor. E aí nós vamos observar que o primeiro conflito externo, quando nós olhamos para o mundo, é o julgamento. Então, nós julgamos e condenamos tudo o que não está de acordo com aquela primeira ideia de paz. Com tudo que mostra para nós que o outro está, inclusive, refletindo algo meu. E nós apontamos para esse outro. Então, no caminho de semear a paz, o primeiro passo, me parece, é conduzir as pessoas a esses momentos internos de encontro com o seu silêncio. Aqui vale a pena observar, o silêncio não se faz. O silêncio é. Quando nós produzimos ruídos, nós interferimos no silêncio. Portanto, para encontrar o silêncio, basta não fazer ruído. A gente precisa, como eu costumo dizer para os meus clientes, meus alunos, sair do cabeção e ir para o coração. Se permitir essa atitude de estar na qualidade de presença. O que é a qualidade de presença? É quando eu estou consciente da minha respiração, quando eu estou consciente do meu estado interno, eventuais conflitos que eu sinta nesse momento, e estou atenta ao outro. Falamos agora há pouco, eu comentei que pelos encontros pela internet, pelos encontros em videoconferência, nós passamos a nos olhar mais. Estávamos ocupados olhando para o celular. Esse olhar, essa receptividade e esse silêncio interno são o primeiro passo para a paz. Não tem sucesso o que comece pelo cabeção. Conflitos negados, atribulações internas e julgamentos
não vão nos levar a semear a paz. Nós temos experiência disso já. Por isso, a minha proposta é nós ousarmos fazer um pouquinho diferente a partir de agora. E o que as constelações sistêmicas têm a ver com isso? Elas trazem, em primeiro lugar, uma experiência corporal, onde a nossa intenção, nós temos consciência de que a nossa intenção vai atuar nos relacionamentos. Nós não vamos enganar com as nossas conversas, com o nosso discurso, com as nossas teorias sobre a paz. Quando, na qualidade de presença, nós começamos a aplicar as leis que regem os relacionamentos, as leis naturais, segundo Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um filósofo, teólogo, pedagogo, psicanalista alemão, e se dedicou a perceber e a nos trazer profundamente no mundo inteiro o que atua nos relacionamentos. Essas são as leis naturais. E como as leis da física, não dependem do nosso acordo, de nós concordarmos com elas. Elas atuam independente da nossa vontade. Então, quando nós aprendemos sobre elas e olhamos para os nossos relacionamentos de uma outra perspectiva, muitas coisas podem mudar. Muito da paz pode chegar. Então, nós falamos aqui de 3 leis principais: a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Muitos já conhecem, ainda bem, tem bastante gente falando sobre isso hoje em dia. Mas no que isso interfere? Né? No que isso pode contribuir para a paz? Imaginem que nós, nas nossas próprias vidas, não vamos olhar ainda para os outros. Possamos, no nosso silêncio, que nós praticamos agora, como nós praticamos agora, perguntar: quem foi excluído no meu sistema? Por mim, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, por gerações anteriores. Tantos que eu sei e tantos que eu não sei. Mas num passo carinhoso e amoroso, como um segundo passo na direção da paz, essa lei pode nos trazer a possibilidade de olhar para essas pessoas. Cada um vai sentir. Talvez nós possamos dizer para um sintoma, o sintoma que nós temos vem trazer a presença de excluídos. Sintomas físicos têm uma função em nós, nos lembrar os que foram excluídos. E nós não precisamos saber quem foi no primeiro momento, nós podemos fazer esse exercício simples de paz. Talvez possamos nos perguntar se essa doença for uma pessoa, é um homem ou uma mulher. Imediatamente vem uma imagem para nós. Não vamos compreender. Acolhemos a imagem, colocamos na nossa frente. Internamente, mas não da cabeça, do coração, dizemos para essa pessoa: eu vejo você. Agora eu vejo você. O tempo no movimento desse, ele é muito importante, porque a nossa mente é rápida, mas o nosso coração é lento. Então, quando nós dizemos lentamente e aguardamos o tempo disso atuar em nós, é que o efeito acontece. E talvez nós possamos concluir dizendo: agora que eu sei, eu tenho um lugar para você no meu coração. Esse primeiro passo vai nos levar a caminhos de paz. Porque nós começamos, antes de falar com os outros, de olhar para os outros, a olhar para o nosso campo, para os nossos excluídos. E aos pouquinhos, e praticando isso regularmente, nós vamos acolhendo, sem julgamento. O julgamento faz parte de nós. Mas acolhemos o julgamento também, para que ele possa suavizar, e para que nós possamos
assumir a lei do pertencimento nas nossas vidas, como uma condição para a paz, como um exercício para a paz. Essa paz que nós encontramos, como hoje na prática, no início, e que nós vamos expandir para os nossos relacionamentos. E compreendendo que todos têm o direito de pertencer, todos os que nos fizeram mal ou bem, e todos aqueles a quem nós e nossa família fizemos mal ou bem, todos pertencem. Todos pertencem ao nosso caminho de crescimento. E alguém vai dizer assim, muito fácil quando a gente está falando de um vizinho chato, quando a gente está falando de uma pessoa que a gente implica, quando a gente está falando de alguém que nos atrapalha. Mas e quando a gente fala de tragédias? Quando a gente fala de crueldades? Como é desafiador pensar que aquela pessoa tão cruel pertence ao meu sistema? Como é desafiador pensar que as pessoas que provocam dor em outras pessoas precisam ser acolhidas por nós, em nome da paz. Não significa não responderem às suas responsabilidades sociais. Não significa que todas as leis agora não seriam aplicadas. No direito sistêmico, nós olhamos com carinho para essa possibilidade linda que aqui no Brasil está tão forte, de juízes, magistrados terem o olhar das constelações ao examinarem, processarem, julgarem esses processos. Que advogados recebam os seus clientes pelo olhar do pertencimento, da lei do pertencimento. E ao invés de se associar ao cliente, comprando a briga, né, dentro da nossa formação jurídica tradicional, poder, quem sabe, conduzir o cliente a ter esse olhar para o outro. Quem o outro está revelando para nós? Bom, mas se alguém matou alguém, o que adianta olhar para o assassino e dizer o que ele está revelando para nós? Adianta muito. E não tem nada de místico e nem de religioso nisso. A lei da física que diz, da física quântica que diz que o observador interfere no objeto observado, vale muito aqui. É impressionante e eu os convido a experimentarem. Quando eu me relaciono com alguém, quando eu olho para alguém, eu visualizo alguém que me traz dificuldades, alguém que eu não compreendo as atitudes sobre dessa pessoa, o que acontece quando eu abro o meu coração e pergunto apenas, quem você representa internamente? Não haverá resposta na minha mente. O cabeção não traz essa resposta. Outra expressão que se usa bastante agora é a mente-mente. Quem traz essa resposta é a este lugar onde eu vou, para onde eu vou, onde eu silencio, volto para o meu silêncio interno, repouso, descanso. Olha, nós que aprendemos a sermos proativos, fazermos coisas, tomarmos iniciativa, temos opiniões. E aí alguém diz assim, relaxe dentro do seu silêncio, acolha essa pessoa e aguarde. Depois faça o que tem que fazer na vida normal, na nossa rotina. Então, aquele que comete um crime, aquele que é violento, aquele que é inadequado, aquele que pratica atos com os quais nós não concordamos, ele pode ser alcançado por essa postura interna. Interno é a paz. O olhar leva a paz para o outro pela minha postura. E sim, as pessoas melhoram. E sim, as pessoas despertam a partir dessa paz que nós conectamos, nós sintonizamos internamente e que nós ousamos entregar. Eu quero dizer mais uma coisa sobre... Eu gosto de bater nessa tecla porque eu creio que ela tem um efeito
curador na sociedade. A mulher não é vítima de violência doméstica. A família adoece de violência doméstica. Portanto, colocar a mulher numa situação de inferioridade, acusar o homem de ser o algoz, o único responsável por aquela violência, e esquecer dos filhos, não é semear paz. A mulher tem atitude, tem força, e pode ser acolhida, orientada, para ocupar o seu papel, o seu lugar no casamento. E nós, como sociedade, podemos olhar para as políticas públicas de saúde para homens, que existem para crianças, existem para idosos, existem para adolescentes, existem para mulheres. E pouco, muito pouco. Temos alguma coisa interessante, importante em Londrina, mas muito pouco para os homens. E afinal, quem são os homens perpetradores de violência? Não são filhos de mulheres? E a sociedade que traz uma legislação que faz com que a mãe se afaste do filho no 4º mês. E quando nós sabemos, não é nenhuma novidade, não foi nenhuma grande descoberta recente, que esse contato do filho com a mãe, dos filhos com a mãe, é estruturante para a sua psique, para o seu emocional, para o seu comportamento posterior. Quando nós sabemos que o afastamento físico da mãe em relação ao filho, que ainda está descobrindo, construindo sua psique e se percebendo do seu corpo separado do da mãe, mas, gente, em 4 meses isso não acontece. Não acontece. Nós nos separamos de filhos, homens, mulheres, de meninos e meninas, muito antes deles estarem prontos para estarem no planeta. Então, nós convidamos alguém para vir ao planeta e dizemos, vem para cá. Quando a pessoa chega, imagina que fosse na nossa casa, a gente diz, olha, com licença, eu trabalho, eu tenho muita coisa para fazer. Fica aí. Eles são trazidos ao mundo sem tempo de se estruturarem, de cheirarem suficientemente a mãe, de ficarem grudados, já estavam por dentro das nossas vísceras, de ficarem grudadinhos do lado de fora, grudados em nós, até que esse processo de encontro com o seu próprio corpo vá acontecendo. Então, a primeira responsável pela violência que adoece as famílias é a sociedade, que não cuida desse tempo. Nós sabemos que no primeiro ano de vida, esse afastamento da mãe e do filho, claro, com as circunstâncias inevitáveis, mas esse afastamento sistemático, ele é o tempo em que, por exemplo, um traço de autismo pode se manifestar, que não se manifestaria nesse contato, nesse tempo de 1 ano, provavelmente, a grande chance de não se manifestar nesse tempo. Então, vamos olhar para a paz com o olhar de quem já está nela, pode estar nela todos os dias, um olhar de quem pode emanar para as outras pessoas com o olhar de acolhimento, de receptividade. E esse simples fato de olhar para o outro e até, quem sabe, dizer, eu não compreendo a tua atitude, mas eu te acolho no meu coração. Eu me abro para o que você trouxe para nós, de informação sobre mim, pessoa, sobre a minha pessoa, sobre cada um e sobre a sociedade que nós vivemos. Quando nós cuidamos dos bebês, é que nós estamos semeando a paz na sociedade. Quando nós permitimos que os jovens sejam o resultado de uma estrutura que é fornecida pela sociedade para que as mães possam viver. Quando nós acolhemos as mulheres e contamos para elas sobre o equilíbrio nos relacionamentos.
sobre o que acontece quando nós dizemos para os nossos filhos: o seu pai me abandonou, nos abandonou, abandonou você. Nós, especialmente na minha geração, nunca deixamos que os homens se aproximassem dos bebês. Tínhamos essa cultura e isso era importante naquele momento. Mas hoje, então imagine que os pais modernos, gosto de trazer esse exemplo, que hoje trocam a fralda, a famosa fralda de cocô, como eu digo, que vincula qualquer um, não há vínculo mais forte que uma boa fralda de cocô. Então, esses pais que trocam fraldas, quando eles eventualmente forem se separar, se o relacionamento de casal não der certo, talvez eles queiram levar os filhos. Eles vão ser bandidos de novo. São antes quando não se vinculam aos bebês. E aí o relacionamento de casal não dá certo e eles vão embora. Nem construir um vínculo que nós mesmos temos que construir com os nossos filhos. Não acontece naturalmente. Sabemos disso. Ah, mas se os pais estiverem vinculados e o casal não se der bem, o pai pode querer levar o filho embora. Até quando a mulher vai ser olhada como alguém passivo nesse processo? Então, se nós cuidamos dos bebês, cuidamos de passar para os casais, para os adultos, homens e mulheres, as leis que atuam nos relacionamentos. Se cada um for orientado e puder perceber que acolhendo os excluídos e ocupando o seu lugar nos relacionamentos, a paz é natural, as constelações terão contribuído conosco, com toda a sociedade. Acho que para o tempo de hoje, já falei bastante, né, Luiz? Você falou bastante coisa profunda, né? Deu uma chacoalhada aí. Principalmente essa questão que você trouxe da mulher, né? Da mulher como vítima, todo esse discurso, essas políticas, né? Que é bem profundo e geraria muitas brigas e polêmicas, depende de onde você falasse, hein? Não, e muitos conflitos em nome da paz. Mas eu acho que sim, tem sentido, né? Todos nós criamos essa cultura, então ela é responsabilidade de todos, né? De todos eles. E um detalhe, né, Luiz Cláudio, também quando nós falamos em cultura, nós falamos no mental, como se compreendendo fosse o bastante, compreender fosse o bastante. É viver que é o bastante. É existir desse jeitinho, é adotar uma postura pacífica de volta a essa paz. Veja, é grátis, não tem que pagar imposto, não tem que ir a lugar nenhum. Nós entramos na nossa postura pacífica, de encontro, de responsabilidade, de qualidade, de presença, e já estamos atuando na paz no mundo. E só para completar, enquanto as mulheres, eu pude participar, tive a oportunidade de encontrar com as mulheres no projeto de acolhimento da Vara de Família, no Fórum, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Até isso encrencava lá, dizia para a doutora Cláudia no outro projeto, por que uma sala de vítimas? Uma sala de vítimas e uma sala de pessoas perigosíssimas. E uma forma da gente inferiorizar aquelas pessoas cheias de potencial, de energia, de amor, de qualidades. Mas eu vi nas mulheres que vinham logo depois, a delegacia da mulher encaminha, né, para lá, para o acolhimento, as mulheres são orientadas nos seus direitos e tudo mais. Eu fazia uma palestrinha pequenininha de 10 minutos. E aí eu olhava nos olhos delas e elas vinham com uma certa resistência a essas pessoas, ficam querendo tirá-las daquele casamento, ou muito enfraquecidas, eu não posso fazer nada em relação a isso. Ah, sim, mas começa por essa postura interna. E elas, quando se sentem valorizadas e orientadas para a responsabilidade que elas têm no casamento, uma mulher sabe, gente. Uma mulher sabe se ela estava no casamento ou não.
Quem de nós foi educada para estar ao lado do seu marido? Nós fomos educados para filhos. Nós somos educados para ter um homem que nos dê os filhos, que depois passa a ser um chato que incomoda, atrapalha a maternidade. E aí nos voltamos para os filhos, os homens ficam sozinhos. Nada justifica a violência, nada, nada, nada. Mas eu estou falando de passos que são dados até essa violência chegar. Até esse homem que, por exemplo, se separou da mãe antes de formar o seu aparato emocional, quando não tinha recursos ainda, e depois foi constantemente repetindo, reeditando esse abandono, que é ontológico. Na psicanálise nós usamos isso, é ontológico o ser humano se sentir abandonado. Mas quando na vida real esse abandono é concreto, então na nossa dimensão ôntica, então reforça essa nossa carência, essa nossa dificuldade. E aí ele vai reeditando isso até o casamento. Quando chega no casamento, que ele é tão amado, seduzido, né? Porque nós somos sorridentes e alegres na sedução. E literalmente abandonado assim que nós nos tornamos mães, reedita inúmeras vezes sem nenhuma política de saúde pública que o acompanhe até lá. Então, as mulheres não são vítimas. As famílias sofrem de violência doméstica. Muito bem. Regina, então nós vamos fazer assim, nós estamos em 20 pessoas, eu acho que dá para todo mundo falar um bom dia, fazer uma pergunta, né? Uma pergunta e se identificar de que cidade, da onde é. Eu vou passar de acordo com a lista aqui, na ordem alfabética. Tá. Eu peço também para as pessoas que façam as perguntas mais objetivas, para a gente poder, olha, 9h50, né, 10h30 é o nosso horário, para que a gente possa, assim, que todos possam falar. E quando pegar a palavra, não faça um discurso muito longo, por favor. Eu sou mediador aqui, né? Mas, assim, tenta a pergunta mais curta, tudo isso, ok? Para que aí todos possam falar da audição, enfim, fazer um comentário. Escrevam também a pergunta, se tiver outras, e depois a Silvia vai vir e falar as perguntas que vocês fizeram. Pode ser assim? Eu vou falando quem que vai entrar na ordem e o próximo. Aí o próximo já vai meio que abrindo o microfone para quando chegar na vez dele, o microfone já esteja aberto e fique mais rápido. Luiz, posso pedir para as pessoas se identificarem de onde estão? Temos aqui a Sueli, a Lília, a Milan, a Ana Lúcia, que a gente não sabe onde está. Que bom seria se a gente pudesse saber. Isso que a Silvia falou agora no chat, eu já pus várias vezes, assim, nós estamos gravando, vai ficar no YouTube. É uma reunião que a gente gostaria de deixar registrado todos os participantes, cidade, um contato, um e-mail. Se não quiser pôr o contato e-mail, o nome, a cidade, enfim, só para a gente ter, porque depois nós vamos deixar tudo no YouTube, todos que participaram, ok? Bem, Regina, eu vou fazer uma pergunta que a jornalista fez para mim, não é uma pergunta minha, tá? Porque se tem dúvida, serve para outras pessoas, né? Tá. Ela falou, Luiz Cláudio, eu pesquisei, eu não conhecia a constelação, então a constelação familiar é uma terapia. Essa terapia pode aplicar em família, em empresas, em todos os lugares. Como que é isso? Eu gostaria que... Você não vai responder agora, senão nós vamos fazer todas as perguntas, depois você responde no final, que aí vai juntando. Mas essa é a pergunta que ela fez. Eu vou passar para o Charleston fazer a pergunta dele, um comentário curto, e o Gustavo. Charleston, você vai fazer seu comentário, a sua pergunta? Depois o Gustavo abre o microfone. Então, tá bom. Primeiro, agradecer, né, sempre muito construtivo as informações da constelação familiar, e isso é um trabalho que a gente tem feito com as crianças na ONG, onde eu sou voluntário, né, o Clube Aventureiros do Amanhecer. Nós temos a reunião do Clube de Pais, e uma das discussões eventuais é exatamente essa, né? Fulano vai brincar lá fora porque a sua irmã precisa varrer a sala. Assim, por que que o menino não pode varrer a sala? Né? Então, assim, nós inconscientemente reproduzindo
né, esse é uma cultura, né? Então, nós ensinamos isso para os nossos filhos, né? Em casa, a gente, pelo menos, tenta fazer isso de todo mundo lava a louça, todo mundo ajuda, né, a fazer as coisas, né? Então, acho que é bastante importante a gente entender isso, que a gente faz parte da família, a gente não é visita na casa, né? A gente faz parte dela, então a gente, né, divide todas as coisas boas e todas as coisas cansativas do dia a dia. Muito obrigado. Ok, obrigado, Charles. Gustavo, uma pergunta você vai fazer? Depois é a Josiane Maia. Bom. Oi, Galhardo, pode passar. Hoje eu estou sem perguntas. Deixa eu ver se alguém está dizendo. Ok. Josiane Maia, você quer fazer? Depois é a Leozita. Vai abrindo o microfone, Leozita. Fala, Josiane Maia. Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Só queria agradecer, assim, amei a palestra, fiquei pensando, assim, o que seria constelação, né? E agora estou pensando como trazer isso para aplicar na minha realidade. Agradeço. Obrigado. Tá? A Leozita, depois a Lilian Milan. Leozita, seu comentário ou sua pergunta? Bom, se a Leozita, não sei se ela está abrindo o microfone ou não, nós passamos para a Lilian Milan. Enquanto a Leozita... Estou aqui. Abriu. Gente, quem puder só virar o celular, porque quando você faz a pergunta no YouTube, vai aparecer sua imagem com a tarja preta. Se você deixar assim, fica melhor. Paulo Marcos, todos ali. Fala, Leozita. Eu estou com encanador, esperando leite, foi ter de porta. É o seguinte, eu achei ótimo, claro, né? Muito boa palestra. E também é o seguinte, eu concordo com a história da vítima, que a mulher, essa questão, claro, não tinha pensado exatamente como ela, mas eu dei uma entrevista esses dias falando que eu não acho que só o homem é responsável. Então, tem que haver como ela falou da questão da gente ser educada, a mulher também tem que ser parceira, tem que ter paciência. Claro que há casos extremos, vamos dizer, mas existe possibilidade de diálogo, de conversa, né? Não é sempre que a gente está bem, como você falou, no namoro é uma coisa, no casamento é outra. Então, é preciso ter mais cuidado com essa questão. Então, achei muito boa essa colocação dela e ampliou mais ainda a ideia que eu tinha a respeito. Ok, Leozita, obrigado. A Leozita já é mãe, avó, né? Bisavó também. Vamos lá. Sim. A Lilian Milan e depois a Lilian Miranda. Lilian Milan, você vai fazer um comentário? Olha lá. Oi, bom dia. Na verdade, eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Sou uma entusiasta do pensamento sistêmico e sempre é bom ouvir, sempre é aprendizado. Mas entrei tardiamente, deixei de me apresentar, já fiz a apresentação, meu e-mail está aí e agradeço a oportunidade. Ok. Vamos passar para a Lilian Miranda, depois a Cidinha, a nossa presidente do Compass. Lilian. Bom dia, pessoal. Queria agradecer muito a Regina, foi ótima a palestra dela. O pessoal tocou fundo assim, para a gente pensar em várias coisas. Falou que a gente tem que conhecer o outro, né? Mas muitas pessoas não conseguem nem conhecer o outro, porque primeiro elas têm que se conhecer. Então, às vezes, ela se deixa influenciar por várias situações e tal, porque ela não está se conhecendo bem, não sabe se autoafirmar. Então, acho que primeiro a gente tem que conhecer o outro, porque, como até Jesus falou, né, que você tem que amar o próximo com a si mesmo, né? Se você não se conhecer, não se amar, não tem como você fazer nada com o próximo. A pessoa vai no bololô, né? E outro dia, assistindo uma palestra daquela Laine Orives, eu achei uma coisa bem interessante. Ela falou que Deus, né, o ser maior, digamos assim, né, o eu maior, a gente poderia imaginar como se fosse o oceano. E cada pessoa seria uma onda. Então, a onda vai lá e volta para o oceano. Então, a gente está dentro daquele oceano. Eu achei assim, uma figura bem
legal, assim, para a gente imaginar, que a gente faz parte de tudo. Deus está dentro da gente e a gente está dentro de Deus, né? Então, depois você comenta aí, por favor. Obrigada, hein? Obrigado, Lilian. Vamos passar para a Cidinha, depois é a Maria Eloá. Aí a Maria Eloá pode abrir o microfone. Vai, Cidinha. Lilian, vamos fechar o microfone aqui. Oi, Luiz, está me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Eu estou piscando aqui na tela. Bom, Regina, é um prazer tê-la conosco, muito obrigada, principalmente pelo que você falou, extremamente profundo. Eu trabalho no enfrentamento à violência intrafamiliar e foi bastante importante esse novo conceito seu. Muito obrigada novamente. E avisar a Leozita que ela já infectou toda a máscara dela, porque ela não parava de mexer. Tá? E eu vou lembrar aqui uma coisa que eu vi ontem sobre problema familiar, que numa entrevista do Chico Anísio no Jô Soares, o Jô Soares perguntou, e você com seus filhos, como são eles, né? Ele falou, bom, meus filhos são mais do que inimigos, eles são irmãos. Eu acho que é esse conceito que a gente tem que mudar na família, ter uma harmonia maior, uma paz maior, né? Um beijo, Regina, tá linda de cabelos brancos. Vamos passar para Maria Eloá, depois Olá. Pode falar. É um prazer estar aqui. Fui convidada pelas meninas da BPW de Londrina e eu sou consteladora e faço um trabalho voluntário em casos de recuperação de dependentes químicos. E aí a minha pergunta, Regina, é que a gente vem trabalhando com a questão dos vícios, da compulsão. E dentro do que a gente vem estudando, tem ajudado muito os meninos a fazerem exercícios sistêmicos, né, de tomarem os pais. Principalmente, quase 90% deles não tomaram o pai. E esse pai não foi tomado porque, infelizmente, uma mãe bloqueou, não permitiu, como você falou aí. Então, eu gostaria de mais informações, se você tiver mais dados, coisas assim, nos ajudará muito. A gente tem feito constelações individuais, com bonecos, também, e também constelações em grupo. Agora que a pandemia em grupo está parada. São 2 casas de recuperações aqui em Maringá, masculinas. Muito obrigada, adorei o assunto, o papo, e conhecer todas essas pessoas, buscando também a paz, né? Nada de conflito e mais paz, com certeza. Contem comigo, muito obrigada. Obrigado, Maria. Vamos passar para a Marion, e depois é a Marlova, que vai falar. Marion? Então, bom dia. Agradeço as tuas palavras, Regina, né? Não teria nenhuma pergunta, assim, especificamente para fazer. Eu conheço a constelação familiar, mas tenho alguns colegas, enfim, alguns amigos que trabalham, né? E dizer só, assim, que eu também já me questionei várias vezes sobre essas palavras, né? Vítimas. Na justiça restaurativa se usa vítima e ofensor. E a gente já fala muito que isso é algo que não está legal, né? Então, eu acho que as palavras têm muita força, assim, a gente precisa repensá-las. Obrigada. Obrigado, Marion. Vamos passar para a Marlova, depois é a Miriam Vilela. Marlova. Bom dia, é um prazer estar aqui conhecendo a todos. Algumas eu já conheço, mas nem todos. E é sempre um prazer ouvir as ponderações e os questionamentos que a Regina apresenta para a gente. E eu, como estou sempre pertinho dela, tenho esse privilégio de estar sempre ouvindo. Muito obrigada a todos, é com gratidão que eu estou aqui. Obrigado, Marlova, né? Tia da Regina, que bom. A Miriam Vilela e depois a Neuza. Miriam, você vai fazer uma fala? Ok. Bom dia. É um prazer ouvir a Regina.
E eu gostaria de fazer uma colocação assim. Nessas reflexões que a Regina fez sobre essa postura de vítima da mulher, como é importante a gente entender que nessa postura ela se torna uma grande manipuladora, né? Então, é uma mudança de olhar em todos os segmentos da sociedade. Uma reflexão importantíssima, porque isso é cultural, e como é difícil estar mudando isso, para que a mulher, sim, assuma também o seu lugar e a responsabilidade, né, sobre todos os seus atos. Muito obrigada, Regina, suas palavras foram maravilhosas. Obrigado, Miriam Vilela. Vamos passar para a Neuza, e depois é o Paulo Magno. Neuza Napo, você vai falar? Okay. Oi, está me ouvindo? Oi? Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu perdi a primeira parte da fala da Regina, mas eu acho, assim, muito interessante. Eu já participei um pouco, assim, como assistente de um trabalho sistêmico, mas eu acho, assim, que precisaria aprofundar bastante. Eu tenho admiração, tenho interesse, é muito legal. E agradeço muito a Regina, né, por trazer essas experiências dela e a sua sabedoria. Obrigada. Obrigado, Neuza Napo, aqui de Londrina do Compass. Agora é o Paulo Magno. Paulo Magno. Bom dia, galera. Está escutando? Estou escutando, pode falar. Bom dia, doutora Regina, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, parabenizá-la pela brilhante exposição, um olhar extremamente diferente do que a gente vê aí no judiciário. Eu sou advogado, né, e vou dizer mais. Recentemente, eu passei por um processo de divórcio e eu senti todos os efeitos da mão pesada do judiciário em cima do pai, como se fosse o grande vilão. A mãe lá embaixo, a grande sofredora, vítima, e o pai lá em cima. E mesmo a gente argumentando várias coisas dentro do processo, mesmo numa audiência de conciliação onde o instrutor estava lá, a pessoa mentindo, chorando, mesmo assim a promotoria vem lá e joga a mãe lá embaixo como a grande sofredora e o pai lá em cima como o grande vilão. A pergunta que eu faço é a seguinte: o nosso judiciário está preparado para enfrentar essa realidade que a doutora expôs com brilhantismo? Boa pergunta, vamos lá. Agora eu vou passar a Eliana, que está aqui como presidente do Sindicato Rural, mas é a Eliana, eu acho que ela não tem microfone, eu não sei. Se ela abrir, depois ela fala aí. Mas eu vou passar então para a Silvia, depois é a Sueli Magalhães. Silvia, liberatória. Opa, eu achei que era eu que estava abrindo aqui o microfone. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar, Silvia. Várias coisas. Muito bom, como sempre, Regina, é sempre muito gostoso ouvir você, sempre elucidativo, sempre dá um aspecto a mais, né? Mesmo aqueles que já conhecem, né? Nós estamos num grupinho de consteladores aqui hoje, né? Miriam, quem mais se identificou, tem a Maria Eloá também né? Eu também sou faz tempo, enfim. E sempre tem uma novidade. Essa coisa da vítima e do opressor, vamos dizer assim, né, do perpetrador, enfim, qual seja o nome, é uma situação realmente terrível. E aí, acrescentando, Paulo foi meu cliente, acho que na livraria, já o conheço. É interessante que você colocou uma experiência e eu posso lhe dar a experiência exatamente do outro lado. Quando me divorciei, houve uma pressão, era pressão mesmo, até com boa intenção, hoje eu posso entender, para que eu me declarasse vítima, sabe? Quer dizer, como mulher, quer dizer, forçando a mulher num divórcio amigável, né, que se colocasse como vítima de alguma forma, sabe? Tantas ressalvas, tantas pressões mesmo,
que aí a tal história, como nós temos na questão de olhar para a vítima que se torna algoz mesmo. Por isso mesmo, quer dizer, olhando para o teórico, né, ou a teórica que seja perpetradora, né, que seja vilão, virá uma vítima poderosa, sabe? Eu tenho muito medo da vítima poderosa no dia a dia, né? E procuro olhar com muita isenção, porque é assim que a gente faz, né, na questão das constelações. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que será muito interessante para todos. Tá bom? Querida, muito bom vê-la. Ok, Silvia, obrigado. A Sueli Magalhães, por favor. Vou falar. Volta, gente, por favor, mantenham os seus nomes. Ela é igual a Laila. Bom dia a todos. Meu nome é Sueli Magalhães, eu sou aqui de Londrina, participo também junto com a Cidinha, lá na ONG Nosso Poder Rosa. Eu, infelizmente, entrei agora meio no final e eu tenho interesse em conhecer melhor e saber melhor o assunto. Queria saber depois como que eu faço, onde que eu procuro para eu poder conhecer melhor o assunto. E quero agradecer e parabenizar você, Luiz Galhardi, por esses assuntos que você tem trazido para nós em toda quarta-feira. Obrigada, Regina. Deus abençoe a todos. Obrigado, Sueli. Silvia, então, passamos para a Regina, então, né? Vamos passar. Você quer ainda falar? Vamos passar para a Regina. Regina, então, se você puder começar a responder as perguntas, né? Depois, se der tempo, a gente faz mais alguma. Sim, eu vi que a Leozita no chat fez uma pergunta, né? Uhum. Sobre o termo a usar, né? Uhum. Pois não. Ok. Bom, eu quero... Fala. Posso falar? Pode falar, por favor. Eu quero vou agradecer sempre, eternamente, pela oportunidade, quando posso me encontrar, porque com tantas pessoas que, pelo fato de estarem aqui, demonstram uma postura, uma atitude, né, uma qualidade de presença em relação a esse tema. Então, nós crescemos, eu aprendo, nós trocamos energia boa, nos nutrimos desse olhar e dessa boa vontade, né, paz na terra, os homens de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade, para lidarmos com essa nossa busca, tá? Ainda que, como eu disse no começo, ela começa onde já está, onde nós já temos. Bom, a primeira pergunta foi que o Cláudio trouxe da jornalista, né? Se a constelação sistêmica é terapia e se aplica, então, às famílias, às empresas e tal. Eu gosto muito de começar, quando eu falo sobre constelação, eu gosto de começar dizendo o que a constelação não é. Então, constelações não são um método terapêutico, não são uma abordagem que busca tratamento. O objetivo do Bert Hellinger foi que quando alguém se encontrasse com aquele fato, a partir do procedimento, que hoje não foi possível a gente explicar, das constelações, a pessoa se conecta com alguns fatos, com alguns eventos, e que revelam as exclusões na sua vida, e isso gera nela uma possibilidade de se liberar de emaranhamentos. Mas é uma atuação pontual para aquele tema, naquele momento. O processo vai acontecer, as constelações vão atuar na pessoa a partir dali. Costumo dizer que elas começam no dia em que a constelação é aberta e depois atuam por meses e por anos. Mas não é um processo terapêutico. Como, claro, muitos psicólogos, eu tenho formação psicanalítica, enfim, as pessoas acolheram essa abordagem, ela acaba sendo usada dentro de processos terapêuticos, combinada e tudo mais. Mas, sim, ela pode ser, uma abordagem, então, que pode ser, sim, trazer benefícios individualmente, em grupos, para as famílias, para os casais,
para as empresas e todas as organizações, tá? O Charleston falou que todos contribuem na casa. Eu gostaria de fazer destacar essa expressão, assim. Quando alguém diz, eu ajudo a minha mãe, ou eu ajudo a minha esposa, já não está no seu lugar de colaborador na casa. Eu faço na minha casa. Eu limpo a minha casa com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu pai, o homem diz, com a minha esposa. Eu limpo o que é meu, eu limpo o lugar que eu vivo. Ajuda e colaboração ainda ficam dentro de uma linha um pouco de discriminação, tá? A Josiane falou como aplicar na realidade as constelações. Existem muitos cursos, viu, Josiane, sobre constelações sistêmicas. Existe um movimento que é um pouco, assim, emergente, então pessoas que fizeram cursos rápidos e cursos curtos e não vivenciaram muito esse processo, ou nada, né? Logo se colocam, porque é uma coisa que meio que entra na moda, né, Luiz Cláudio, e começam a dar cursos e começam a abrir constelações também. Essa ressalva que eu faço, eu sugiro que quando a gente procura alguém, procure olhar que formação essa pessoa teve. Aos poucos, a população vai começando a saber as formações que foram feitas, né, paulativamente, as experiências que as pessoas viveram, para poder se colocar num ambiente tão delicado e tão profundo como um campo das constelações, onde revelações sobre a vida e a morte podem aparecer, onde interpretações do cabeção vão interferir na vida de uma pessoa, onde nós não estamos abertos para aquilo que o campo traz, e sim, como nos processos terapêuticos convencionais, estamos querendo colocar as pessoas dentro de caixinhas já previamente estabelecidas do conhecimento psicológico, acadêmico, jurídico também. Então, eu sugiro, busque bons profissionais. Londrina tem muitos maravilhosos, tem cursos e tem muitos vídeos no YouTube também. Se alguém quiser, depois pode pegar o meu contato, eu indico pessoas importantes, sérias, e que falam coisas muito, muito importantes, esclarecedoras nos vídeos do YouTube. A Leozita fala da visão da vítima, né? Vou responder essa aqui junto com as outras sobre a vítima. A vítima, essa palavra, empoderamento, é outra palavra que me dá até uma coceira, sabe? Porque a gente empodera alguém que não tem poder, né? Vamos combinar, desagarotada. Então, o que a gente faz quando a gente acolhe uma mulher que sofreu, que foi agredida, e eu posso falar com tranquilidade, gente, eu não estou falando de uma teoria que eu li, eu tive essa vivência na minha própria vida. Então, o sentir está comigo, a experiência está no meu corpo. Não é minimizar a dor de quem apanha, de quem sofreu, tá? Mas a vítima, ela sempre fica, de alguma forma, num lugar onde o equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio dos relacionamentos, porque esse equilíbrio, ele é dinâmico. Tá? Mas quando ela fica muito enaltecida, ela se engrandece e, pela nossa própria natureza humana, há uma tendência de, então, se manipular a partir dali, para conseguir coisas. Ou, como falou a Silvia, uma pressão, às vezes, da própria assessoria, do próprio advogado, da própria advogada, e que a pessoa se faça de mais vítima do que é para ganhar coisas dentro de um processo de divórcio. Então, a mulher, quando ela compreende, aí sim, começa no cabeção, quando ela compreende a presença, a qualidade de presença que é necessária num casamento, eu sempre digo para as mulheres, os homens não se casam para ficarem sozinhos. As mulheres modernas se casam para continuar tendo 2 empregos, e mais a maternidade. Mas os homens buscam companhia. Então, o núcleo da família, para nós, para a cultura que nós tivemos, é a maternidade. Mas tem uma notícia, não é. O núcleo da família é o casal. O casal que é cúmplice, o casal que se acompanha, o casal que administra os seus conflitos.
eles não precisam fazer muito pelos filhos. Os filhos olham e seguem o exemplo. O núcleo da família é o casal. Quando alguém fica vítima, esse equilíbrio está prejudicado, perigosamente ameaçado, e não há paz aí. A Lilian Miranda falou de conhecer a si mesmo, né? Olha, Lilian, eu diria para você que esse processo da paz, ele vem antes do conhecer. Não sei se você estava aqui desde o começo. Nós nos relacionamos com as nossas mães dentro do útero antes de sermos alguém concreto. Nós já temos ali muitos conflitos. E é o amor, puro amor, que administra essa convivência, essa elaboração das necessidades da mamãe, das necessidades do bebê. Então, o conhecer vem depois. Nós precisamos nos perceber. Eu sugiro que vocês adotem comigo essa palavra mágica. Eu percebo em mim uma dor. Eu não sou a dor. Eu percebo em mim um sentimento. Eu não sou esse sentimento. E aí nós começamos a ter uma perspectiva de autonomia e de um olhar que pode transformar, né, os nossos relacionamentos. Essa imagem que a Eliane Olives usa é interessante, ela é muito convergente com a que eu uso. Eu costumo dizer que nós somos gotas de um oceano. O oceano só existe com as gotas, mas cada gota tem a essência do oceano. Toda vez que nós apontamos o dedo para o outro, fugimos dessa unidade. Não é uma unidade teórica, somos todos um, que bonito. Nós somos mesmo, no nível subatômico, as nossas os quarks, né? Unidades menores que a do átomo, pulsam no ar, sem divisão, sem separação dos contornos do nosso corpo. Nós estamos todos mergulhados num grande universo de partículas que são e têm a memória de tudo que acontece conosco. Nós somos mesmo todos. A Cidinha falou de inimigos, né, que são mais que inimigos, são irmãos. Toda a relação, quando olhada para o outro como inimigo, está fadada ao insucesso, seja no surgimento, seja no seu final. As relações terminam, as pessoas têm um tempo na nossa vida. Depois que elas cumprem a sua missão no nosso crescimento, elas vão embora. Simples assim. Nós trabalhamos com os conceitos de rejeição, de ingratidão. Gente, vamos ser presença, qualidade de presença nos relacionamentos, e nós vamos ver que podemos nos encontrar, nos apaixonar e, eventualmente, nos separar na mesma frequência de respeito, de acolhimento. Isso é paz. A Marie Loá falou do trabalho com meninos, vícios, compulsão, né, dos exercícios sistêmicos em Maringá. Que bom, me identifico muito nesse olhar, porque eu pude participar do projeto Próximo Passo, em Londrina, né, no Sense 2, com a Glória, com toda a equipe maravilhosa, sempre com o apoio da doutora Cláudia Catafesta também, foi quem abriu as portas, né, o Luiz Cláudio primeiro, me apresentando para a Glória me apresentando para a doutora Cláudia Catafesta. Tudo começou no Luiz Cláudio, tá? E a experiência com os adolescentes no Sense é preciosa, porque o trabalho sempre passa por abrir para eles essa possibilidade de reencontrarem o pai. Porque a mãe, claro que a mãe não faz isso porque ela quer, mas ela se acha vítima. Ninguém disse para as mulheres, olha, quando um casamento termina, um relacionamento termina, existem assuntos de adultos para serem resolvidos. Os filhos não têm nada a ver com isso. Então, um primeiro passo é passar para os jovens, você não tem nada a ver com isso. Isso não é seu. O seu papai vai ser seu papai, a sua mamãe vai ser sua mamãe. E eles são um casal que tem problemas, isso não é da sua conta. Uma das coisas mais importantes, Maria Loá, que eu aprendi nas constelações, foi essa frase, porque quando eu era pequena, era muito comum a gente ser obrigada a sair da sala quando os adultos iam falar um determinado assunto. Eu ficava brava, porque eu queria ouvir. E se dizia muito, isso não é da sua conta.
Essa frase é libertadora para os filhos. Não é o que nós costumamos fazer, não foi o que eu fiz eu mesma. A gente traz os filhos e desabafa com eles, e puxa para o lado de um e puxa para o lado do outro. Os filhos não têm nada a ver com isso. E os adolescentes em conflito com a lei, quando eles aprendem isso, a gente percebe no corpo a sensação de alívio. Então, costumo perguntar para eles, porque meu pai, geralmente eles vêm numa frequência parecida com a do pai, né? De crimes e infrações. E aí, eles falam do pai, que vão matar o pai, que não gostam do pai, porque a pobrezinha da mãe, porque a minha mãe é uma santa, faz tudo pela mãe, mas está ali, né? Causando uma dor enorme também para a mãe. Mas eu pergunto para eles, quando você está no crime, você está mais longe ou mais perto do seu pai? Eles estão em busca do pai que foi tirado deles. A possibilidade de amar o pai. Independente do que o pai fez e das consequências na sociedade que o pai tem que atender. Mas quando as mulheres pensem nisso, pensem comigo, mulheres que aprendem que o pai do seu filho não é o mesmo seu marido. Nós temos diferentes identidades. E que um filho é 50% de cada um. Quando você diz, seu pai não vale nada, o seu filho sente, eu não valho nada. Quando o pai diz, a sua mãe não vale nada, o filho sente, eu não valho nada. Então, ele não vale nada dos dois lados. Ele não vale. Mas quando algum pode dizer, eu amo a sua mãe em você, eu amo seu pai em você, porque como diz o Dr. Sam Storch, precursor do direito sistêmico, todo conflito começa, que se chega ao judiciário de casais, começa com um grande amor. Então, nós podemos retomar isso, e com os jovens tem um efeito maravilhoso. Eles se sentem pertencentes, eles se sentem autorizados a amar tanto o pai quanto a mãe, eles não precisam tomar partido. Isso é libertador e isso sim é paz. Parabéns, Maria Eloá, que bom. Sucesso no seu trabalho, viu? Nada de conflito e mais paz, né? Talvez, acho que foi a Marion que falou isso. No começo nós falamos sobre a importância do conflito nos relacionamentos. E no semear, no administrar os conflitos, a gente estar vivendo em paz. Então, nós estamos em paz quando estamos discutindo com alguém. Podemos sim estar em paz. Nós estamos em paz quando o mundo está vindo abaixo aí com tantas dificuldades. Nós estamos em paz. A paz está na nossa existência, na qualidade da nossa presença. E nós levamos para os outros e para a humanidade e o planeta essa paz que nós vivemos. Mais conflitos para mais paz. Acho que a polícia vai chegar aqui já para me prender. Bom, a Marion fala que na justiça restaurativa, eu fiz o curso da justiça restaurativa pelo Tribunal do Paraná também, usa-se a expressão vítima e ofensor. Eu vou falar para vocês que eu provoco a questão do uso das palavras, mas eu ainda não tenho solução. Eu não sei como se deveria chamar, eu não sei qual seria a melhor forma. O que eu sei, o que parece pela nossa experiência, que é muito claro, é que chamar alguém de vítima e chamar alguém de ofensor não produz paz, não semeia paz, não chama para a paz, para a sintonia interna da paz. Tá? A Miriam Vilela falou da mulher, postura de vítima, ela é manipuladora. Como mudar a cultura? De novo, cultura é cabeção. Nós podemos trabalhar, sim, nas escolas, nas políticas públicas de saúde para a mulher. Meu Deus, todos os projetos, quando eu estava aí em Londrina, todos os projetos que eu pude entrar, eu fui dar lá o meu pitaco, porque eu gosto de chamar as mulheres para essa força, né? Para essa revelação do que é ser uma mulher, né? do mundo que se abre quando nós apenas nos apropriamos daquilo que já está em nós, da paz. Eu costumo dizer que numa casa, quem dá o tom da casa não é o homem, nem mesmo o homem violento. Quem dá o tom na casa é a mulher. Quando a mulher se
se centra, e quando ela vibra, e quando ela sabe que ela pulsa e semeia nos familiares a sintonia que ela quer que a casa tenha, que a família tenha, tudo muda. Ah, não, mas aquele homem bate na mulher independente dela abrir a boca. Não é na hora que a gente abre a boca. É antes. É muito antes. E para quem já está num processo de violência, que se protejam, que sejam tomados todos os cuidados, mas que nós temos que agir rapidamente para esse homem e para essa mulher se curarem e voltarem para a sua paz interna. Aí se constrói a paz na sociedade. A mulher manipula, sim. Nós manipulamos, sim. Qualquer um de nós, poderia ser o homem também, quando nos sentimos protegidos de algo que a gente nem precisa. Mas é muito rápido quando a gente olha no olho de alguém, nos olhos de alguém e diz assim, você sabe, né? O que faz com que ele enfureça. Você sabe o que faz com que ela saia do eixo. A gente sempre sabe. O Paulo Magno falou da questão do divórcio, né? Se o judiciário está preparado. Eu sou encantada com o movimento do direito sistêmico aqui no Brasil, Paulo, porque, além de ter sido aluna do Dr. Sami Storch e lá da Faculdade de Novare, o Brasil é um exemplo para o mundo. A quantidade de magistrados se preparando, se informando e, mais do que isso, formando para ter o olhar. Então, o juiz não vai julgar? É claro que vai julgar. O juiz não vai examinar as provas? Claro que vai. Tudo vai ficar igual. Mas o olhar que o juiz possa ter, o magistrado tenha para as partes, vem aquela lei da física que eu falei. O observador afeta o objeto observado. Objeto aqui no sentido, né, simbólico. Então, o magistrado, quando olha para o homem e para a mulher num processo de divórcio, quando ele tem esse olhar de acolhimento, quando ele conhece as leis do pertencimento, da ordem, da hierarquia, ele afeta aquele que veio, os jurisdicionados. É possível, sim. Hoje em dia nós temos caminhos antes dos julgamentos, que são a mediação, além da conciliação, mas a mediação, eu sugiro que quem tem interesse vá pesquisar. Agora, a legislação brasileira exige que se passe pela mediação. Mediação é um processo lindo que eu conheci não faz muito tempo, que resgatou o entusiasmo meu pelo direito, o mesmo que eu tive aos 16 anos, quando entrei na PUC, de Porto Alegre. Realmente as pessoas se encontram na mediação, olhando para o mediador, e no trabalho bem feito, elas vão se voltando para si, para o seu conflito, porque ninguém administra melhor o conflito do que as partes interessadas, desde que elas conheçam o seu lugar, o seu espaço. E uma das experiências mais lindas que os mediadores contam é quando as partes chegam olhando para eles, durante o processo passam a se olhar e vão embora e esquecem de dar tchau. Esse é um trabalho maravilhoso feito. O mediador fica invisível. A Silvia falou no divórcio, né, da mulher colocada como vítima pode se tornar algoz. O Bert Hellinger dizia que a vítima é muito perigosa por conta da manipulação que pode acontecer, por conta desse desequilíbrio, né? E isso nós vemos na prática, né, Silvia? A gente vê todos os dias. Quando nós estamos num processo de divórcio e o nosso acompanhamento jurídico tem esse olhar, olha que coisa linda, né? Quando o nosso advogado, sentamos diante dele e ele pode dizer assim, como foi o relacionamento de vocês desde o começo? Né? O que aconteceu nesse caminho? E se vocês agora vão se separar, se lembrem de todo o amor que houve. E esse advogado vai atuar dentro do processo de maneira diferente, não vai pressionar a mulher para ser mais vítima. E aí, dentre os papéis que a mulher exerce e que, de certa forma, a leva para esse lugar, tem o de mãe do marido, né? Nós adoramos isso. Então, muitas vezes o casal se chama pai e mãe, por conta da linguagem dos filhos. Mas mulher companheira não é mãe de marido. Marido não é pai de mulher. E essa troca de papéis, essa saída do seu lugar, da sua qualidade de presença no relacionamento, gera muitos
conflitos sem o olhar da paz. Por fim, né, a Sueli Magalhães também falou sobre como conhecer mais sobre as constelações. Minha sugestão é essa: há vários consteladores aqui no grupo, existem vídeos maravilhosos na internet, e no YouTube especialmente, e eu me coloco à disposição para prestar qualquer informação que eu tenha, que eu possa, que esteja ao meu alcance. Agradeço muitíssimo ao Luiz Cláudio, muitíssimo a todos vocês. Eu estou sentindo um calor gostoso no meu coração desse nosso encontro, e espero que a gente esteja aqui semeando, para quem vai assistir depois, esse desafio de observar as palavras e de voltar para a sua paz todos os dias, quantas vezes precisar, gratuitamente, e com isso já semear a paz para todos. Muito obrigado, Regina, né? Foi realmente, contribuiu, né? Sempre contribui. Muito importante suas colocações, né? Começou com mexendo com o corpo, com a respiração, e depois trouxe todo esse conteúdo para a gente, né? Como nós já estamos 10h35, então está na hora de terminarmos, né? Luiz, deixa eu só falar uma coisa com relação à máscara. Como ela embaça os óculos, eu tenho que cada vez mexer. Agora, graças a Deus, eu fiz um teste esses dias visitando a capelinha, que eles fazem o teste antes de entrar, e eu não estou com o coronavírus, então eu não vou me infectar, mas vou lavar a máscara. Eu estou com um encanador, gente. Excelente, né, Luiz? Ótimo, foi. Foi muito bom. Inclusive, a gente sabe que muitas pessoas... Eu estou colocando aqui, Regina, porque a gente tem um joguinho lá, dá para jogar e achar o caminho da paz, chama Trilha da Paz. Né? Tem no nosso site, tem várias versões aí. E a gente tem feito assim, no encerramento, eu não sei, hoje eu não falei no começo, né? Mas se alguém quiser escrever, aí, quem escreveu já... E aí a gente faz o encerramento, depois eu paro de gravar, ainda dá para continuar um pouquinho. Só que ele funciona assim no YouTube. Vocês todos abrem o microfone, quando vocês falam, o YouTube pega a imagem de vocês, aí vai pipocando, né? Vai aparecendo os rostos e cada um falando. Então, fale várias vezes, tchau, obrigado, coisa assim. Bonito, tá? Pode mostrar alguma coisa também. Então, só que tem que abrir o microfone, porque senão não ouve a imagem de vocês. Aí vocês vão começar a falar tchau. Regina, obrigado mesmo, né? Muito obrigado. Vamos, então, fazer... Obrigada, Regina. Tchau, Regina. Muito obrigada. Obrigada. Adorei. Tchau. Muito bom, obrigada. Tchau. Obrigada, adorei. Hoje, muito otimismo. Obrigada. Boa semana. Boa semana. Obrigada. Viver em paz. Boa semana a todos. Obrigada. Vamos.